Fala aí, rapaziada do nosso canal Futebol Total Oficial, trazendo mais um vídeo aqui no nosso canal. E nesse vídeo para trazer as notícias do Palmeiras de hoje, Palmeiras que está 100% aí focado no título brasileiro 2024, nesse momento com 57 pontos, 3 a menos que o líder, que é o Botafogo. O próximo confronto do Palmeiras será contra o Juventude, vai cair num domingo, partida que acontece no Alfredo Jaconi, lá em Caxias. Antes de soltar o vídeo, para a gente estar analisando aquilo que os comentaristas falaram e trazer a notícia do Palmeiras, quero convidar você que ainda não é inscrito no nosso canal, se inscreva, ativa o sininho das notificações para você não perder nada. Tudo do Palmeiras, tudo do Verdão, você encontra aqui no nosso canal Futebol Total Oficial. Então vamos aí para o vídeo e daqui a pouco nós estaremos de volta. Então, hein, porque tem novidades por lá, importantes envolvendo o clube, e o Vinícius Nicoletti conta pra gente, hein, Vinícius? Era uma, acho que notícia aguardada por alguns anos já, Vinícius. É isso aí, Bruno. Abraço para você, Mari, fã de esportes. Pois é, o Palmeiras chegou num acordo com a Real Arenas, que é a empresa que administra o Allianz Parque. O clube processava a Real Arenas por falta de pagamento nos eventos no Allianz Parque, mais de 100 milhões de reais. Palmeiras abriu mão uma parte, a Real Arenas, a W Torre abriram mão outra parte, e concessões dos dois lados, e o Palmeiras vai receber 117 milhões de reais, 50 milhões à vista e o resto parcelado. Então acabou o imbróglio que tinha na justiça. Palmeiras chegou a esse acordo e vai receber todo esse dinheiro, um acordo que também envolve as cadeiras do Allianz Parque, as cadeiras cativas, e o Allianz Parque também vai receber um novo setor no Gol Norte, 1000 lugares para os torcedores, que fica ali pertinho da Mancha, onde tem o palco, vai receber um setor novo ali, 1000 lugares para os torcedores do Palmeiras. Então esse acordo dá um alívio financeiro para o Palmeiras. Sobre o time, Bruno, o Palmeiras volta ao treinamento na parte da tarde nesta quarta-feira, depois de 3 dias de folga, toda agitação por enquanto aqui sobre a seleção brasileira, mas na parte da tarde o Palmeiras retomando esses trabalhos. O técnico Abel Ferreira já disse que pretende aprimorar o desempenho ofensivo da equipe. E aí, essa é a grande questão. Será que o Palmeiras precisa realmente aprimorar o desempenho ofensivo? Aprimorar sempre é bom, né? Mas como é que está o desempenho ofensivo do Palmeiras? Se você pensar no último jogo, realmente a equipe precisa melhorar muito essa eficiência. Mas no segundo turno, o Palmeiras já melhorou bastante. No primeiro turno, 19 jogos, 27 gols. O Palmeiras era o time que mais chutava gol, mas tinha um dos piores aproveitamentos do campeonato. Nesse segundo turno, são 10 jogos e 19 gols. O Palmeiras deu 2 goleadas, 5-0 no Cuiabá, 5-0 no Criciúma. Isso melhorou bastante o desempenho do ataque do Palmeiras. Mas a questão que fica, o Palmeiras sem o Estevão, falta inspiração, falta criatividade. Foi assim nos 3 jogos, 2 que ele não jogou, esse último que ele entrou no segundo tempo. O Palmeiras marcou apenas 3 gols nos últimos 3 jogos e 2 de pênalti. Então precisa melhorar sim nessa reta final do Campeonato Brasileiro. O alento é que o Estevão está de volta. Boas notícias então para o Palmeiras com esse acordo com a Real Arenas. Bruno. Valeu, Vinícius, obrigado. E como o Vinícius falou, no outro setor, nos últimos 6 jogos, só um gol sofrido. Pra você, seco não dá. Disputa é Botafogo e Palmeiras, ou você acha que tanto Fortaleza, quem sabe o Flamengo, nessa briga pelo título? O Flamengo tem potencial, né, qualidade para entrar na briga. A diferença de pontos não é tão grande, embora a quantidade de pontos ainda em disputa não seja também muito grande. Eu acho que o mais provável, acho que todo mundo que está prestando atenção pensa dessa maneira, é a corrida ficar entre o Botafogo e o Palmeiras. O que destoou do roteiro nesse fim de semana foi o empate do Palmeiras em Bragança, né? O encontro de um dos melhores times do campeonato com ou pelo menos um dos piores times do momento no campeonato, que é o Red Bull Bragantino, deveria ter terminado, né, de acordo com a normalidade, com a vitória do Palmeiras. E o Palmeiras perdeu alguns gols, assim, muito difíceis de serem perdidos. O Rony perdeu gol, Flaco perdeu gol. O Palmeiras ele sempre foi com o Abel, exceto em alguns pequenos trechos dessa era do técnico português no comando do Palmeiras, um time muito eficiente, né, do ponto de vista ofensivo. O Palmeiras não precisa de muitas oportunidades para fazer mexidas no placar, para ganhar jogos. E não foi o que aconteceu no fim de semana.
O Botafogo teve um resultado que é muito importante porque não atuou bem. O Botafogo, que é o melhor time do Brasil já há algum tempo, jogou uma partida bem diferente. Talvez seja por causa de cansaço, desgaste, talvez seja porque a coisa da Copa Libertadores começa a mexer e por mais que você faça um trabalho muito caprichado e preciso com relação à concentração, à necessidade dos jogadores entenderem que a temporada pode ser histórica, o Botafogo pode ganhar 2 troféus. Seria uma coisa muito espetacular na história do Botafogo e em relação ao projeto atual, assim, uma temporada absolutamente simbólica, né, para ficar guardada. Mas a Libertadores, ela tem um poder distinto, né? Ela tem um efeito diferente para quem está acostumado a disputar e ganhar e para quem está longe dela há tanto tempo. É muito difícil você se manter. Não, a partir de agora é o Campeonato Brasileiro. Sim. E eu vou me dedicar integralmente a isso aqui. Eu acho que essa é uma tarefa muito desafiadora para qualquer equipe. Isso pode estar acontecendo com o Botafogo. Mas, em termos de potencial, eu não acho que o título vai escapar dessas 2 equipes. Isso que ele falou não é botão, né? Não é liga-desliga, liga-desliga. Em relação a foco e tudo mais e mobilização. E isso vale às vezes para a torcida. Você pode reparar que às vezes tem estádios de um mesmo time em diferentes competições, objetivos grandes diante. O clima é outro. O clima é outro. Pode ter 60 mil pessoas e 60 mil pessoas. Não é a mesma coisa. É uma coisa muito fascinante o que acontece em relação a essa coisa da mobilização mesmo. Para você, Dona, é um duelo? Temos, pelo título do Brasileiro, uma luta entre 2 clubes ou não? Eu acho que sim. Eu acho que está mais dividido entre Botafogo e Palmeiras. Os 2 melhores ataques, as 2 melhores defesas. É um Botafogo muito difícil de ser batido. Há 11 partidas, contando todas as competições, o Botafogo não é derrotado. A última vez foi contra o Juventude. Naquele jogo que o Botafogo poupou diversos jogadores. No segundo tempo ainda coloca alguns dos titulares e quase consegue buscar um empate. Então, assim, é uma equipe que não dá indícios de oscilação. Até oscila no rendimento, como o André falou. Teve dificuldade no jogo contra o Atlético. Só que nessa temporada, essa oscilação é uma oscilação que ainda entrega a vitória ou o empate. O clube se planejou para vencer e para se valorizar como marca também nessa temporada. Então, investiu uma comissão técnica competente. Muito. Investiu... desde lá atrás, né, do início da era Textor, em uma equipe de scouting que é diferenciada, que consegue captar jogadores. A gente fala sempre muito dos jogadores que o Botafogo comprou. Né? O Grupo Eagle comprou e colocando no Botafogo que foram caros, né? O Luiz Henrique, o Almada. Mas alguns jogadores o Botafogo teve a sagacidade e a competência de conseguir contratar custo zero, né? Livres no mercado. Olha o Igor Jesus, por exemplo. Esse não era um jogador para ser monitorado por outros grandes clubes também? Pela característica. Por exemplo, fazia sentido o Igor Jesus no Flamengo. Já que o Tite gostava tanto de um 9, né, igual o Pedro, fazia sentido. Então, assim, encontrou jogadores, achou jogadores e está colocando jogadores na seleção brasileira. Então, acho que é um time muito forte. O diferencial se vai ser, de fato... capaz de se dividir entre Libertadores e Brasileiro. O Botafogo tem um caminho muito, sim, viável para ir para uma final de Libertadores. Ele é favorito, ele é muito mais time do que o Peñarol, né, com todo respeito ao Peñarol e sua tradição. E tem o Brasileiro ali com o Palmeiras perseguindo, só focado naquilo. Respeito muito a campanha do Fortaleza, principalmente no retorno. Já acho que está dando uma patinada, está oscilando um pouco mais. Perdeu o último jogo aí contra o Grêmio. Vamos ver como é que vai ser essa sequência agora, porque o Fortaleza tem 2 jogos chaves, né? Ele vai pegar Flamengo ainda e pega o Palmeiras. O Palmeiras no Allianz. E o Flamengo, apesar de ter muito potencial, a gente acabou de falar aqui, né? Eu acho que o próprio Flamengo prioriza mais a Copa do Brasil. Tanto que quando você tem a modificação de datas da Copa do Brasil, né? Trazendo o jogo para o fim de semana e adiantando o Fla-Flu, ali é uma escolha, o Flamengo pode não falar, mas o Flamengo está escolhendo jogar desfalcado contra o Fluminense. Então ali é uma sinalização de
eu tenho mais chance de vencer a Copa do Brasil. Quero a força máxima na Copa do Brasil. Óbvio que o Filipe Luiz vai tentar entregar o máximo possível e o Flamengo vai estar ali, pontuando, utilizando o brasileiro, pensando também muito na Copa do Brasil, para você vir para o ajuste fino, organizar esse coletivo. Mas são 9 pontos de distância para o Botafogo, né? Para um time que é difícil de ser batido, e o próprio Palmeiras também, eu acho complicado buscar taça. Eu ousaria mesmo em falar que a briga pelo título está entre Botafogo e Palmeiras nessa temporada. Vou fazer o seguinte, André, vou colocar uma tela com os próximos 5 jogos, porque agora não adianta também fazer aquela projeção de 10 jogos, faltam 9, para quem for chato. Para alguns faltam 10, alguns times com 11. André, com a tela, já vai deixar a tela também para o nosso telespectador participar, olhar, projetar. Vou jogar para você opinando também. Esse é um recorte que, para mim, é favorável ao Botafogo. O Botafogo tem 3 pontos de vantagem. E se você olhar e falar assim, Felipe, você acha que vai abrir, ficar na mesma ou o Palmeiras se aproximar? Acho que tem uma maior chance do Botafogo abrir, embora tenha a Libertadores. Mas tem um jogo a mais em casa e aí o grande jogo é o clássico com o Vasco, que pode ser um jogo que o Vasco, se tiver classificado para a Copa do Brasil, já nem está olhando muito para brasileiro. Queria que você falasse um pouquinho dessa sequência. Em relação a esse recorte, eu acho que se a gente fizer uma análise apenas teórica, nível de dificuldade dos adversários, eu concordo com você. O futebol nem sempre respeita esse tipo de coisa, porque ele depende dos momentos. O Palmeiras não tem nada para pensar, nada para trabalhar, nada para se concentrar, além do Campeonato Brasileiro. O Abel tem falado que tem gostado de ter as semanas inteiras para trabalhar, ele pode dar folga para os jogadores um dia, trabalhar os outros 4 de maneira bem forte, bem intensa. Os jogadores que não estão bem fisicamente, com algum probleminha, têm mais tempo para se recuperar, porque não existem compromissos no meio da semana. Então, o Palmeiras, eu diria que está navegando da forma ideal, assim, né? Por isso, esse tropeço no fim de semana em Bragança deve ter deixado o Abel bastante desapontado. E o Botafogo tem a questão da Libertadores. E no final de tudo, eu acho que pesa na cabeça dos dois, embora ainda esteja muito longe, e quando os técnicos falam, nós estamos pensando no próximo jogo, eles estão quase sempre falando a verdade, porque é muito trabalho para você. Não, pera só um pouquinho. No domingo eu vou esquecer um pouco o próximo domingo e vou pensar em algo que vai acontecer daqui 20 dias. Não tem como, não dá. É perda de tempo também. Mas tem um jogo em que o Botafogo vem ao Allianz Parque para enfrentar o Palmeiras e até 3 pontos a coisa pode mudar de uma hora para outra ao final dessa partida, né? Então não está dentro desse recorte de 5 rodadas, porque é mais para frente, mas eu acho que isso é um dos pontos decisivos do campeonato, porque muito provavelmente os times estarão muito próximos na classificação quando essa partida acontecer. Para você, dona, sequências. Então, é muito isso, assim, na teoria... Sim, total. O Palmeiras era bem favorito contra o Red Bull. Tropeçou. É isso. O Bragantino, por exemplo, está no caminho do Botafogo. Sim. O Botafogo vai pegar, por exemplo, o Bragantino jogando fora de casa. Olhando ali os 3, né, eu acho que o Botafogo tem um caminho mais acessível, porque os 2 confrontos mais complicados serão contra equipes que estão priorizando as Copas. O Galo, tem que ver qual vai ser a situação do Galo até lá. Que tem 2 Copas, né? 2 Copas para administrar. E o Vasco, a Copa do Brasil. Acho até que o Vasco precisa também olhar para o brasileiro. Pensando até na Copa do Brasil, são 6 jogos ao todo, pegando todas as competições, que o Vasco não vence. É um clássico, enfim. O Palmeiras tem como trunfo só pensar no brasileiro, mas tem uma sequência ali também bem complicada, né? Esse jogo contra o Fortaleza é duro. E depois tem uma final de Copa do Mundo contra o Corinthians, né? O Corinthians precisa voltar a pontuar. É um jogo fora de casa, né? E é um jogo realmente encardido para o Palmeiras do Abel. Talvez com a inteligência que ele tem, vai tentar jogar a pressão para o Corinthians e em cima disso ter a tranquilidade para buscar o resultado. Mas é um cenário ali complicado, assim como o Fortaleza também tem partidas mais difíceis para se administrar. Acho que na visão de planejamento do Botafogo vai tentar esse sprint agora para não chegar com essa diferença de 3 pontos na partida do Allianz, né? Chegar com essa diferença de 3 pontos na partida do Allianz, aí o campeonato fica mais em aberto. Tem muita coisa para a gente falar ainda no Sport Center de Campeonato Brasileiro, mas agora a gente fala sobre os jogadores, Então daí, pessoal, foi um corte do canal do YouTube da ESPN Brasil
Todos os créditos, direitos autorais e agradecimentos estarei deixando o link na descrição do vídeo, onde os comentaristas debateram aí a briga pelo título brasileiro 2024. Gostou do vídeo? Deixe o seu like, se inscreva no canal, ative o sininho das notificações. Forte abraço a todos e até o nosso próximo vídeo aqui no nosso canal Futebol Total Oficial.